Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui em mais um domingo para compartilhar a palavra de Deus. E como foi a sua jornada dessa semana? Coloca aqui nos comentários como foi a sua jornada, o que você aprendeu de lições com Jesus durante essa semana. Eu espero que durante toda essa semana, né, na sua jornada, você tenha lido bastante a Bíblia, você tenha meditado na palavra do Senhor e tenha aprendido várias lições. A semana passada nós falamos de João 8, né, da mulher adúltera, e hoje nós vamos dar continuidade, mas antes de nós começarmos, quero te convidar a se inscrever nesse canal, a fazer parte dessa turma que ama a palavra de Deus e também compartilhar essas mensagens, porque quando você compartilha, você me ajuda a abençoar outras pessoas e assim você também vai estar abençoando outras pessoas e que você também ative as notificações, combinado? Mas vamos então para a nossa meditação de hoje. Eu quero trazer para vocês algumas observações e algumas lições também que nós podemos continuar aprendendo com Jesus, é claro, nessa jornada, nesse dia em que houve esse evento aí dessa mulher, né? Que levaram essa mulher até Jesus. Então vamos lá. A primeira coisa é a mulher arrependida, né? A mulher adúltera arrependida. Então nós podemos perceber ali que ela está ali naquele momento, né? Um momento super constrangedor, mas que ela se arrependeu. Por que ela se arrependeu? Porque Jesus deu a ela uma oportunidade. Jesus deu a ela uma nova chance. Nós vamos estar falando sobre isso mais para frente. Então, a segunda observação, os escribas e os fariseus que escolheram sair, outro ponto importante. Quando Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, nós vemos aqui que os escribas e os fariseus, eles escolheram o quê? Eles escolheram sair daquela situação. Eles escolheram virar as costas e ir embora. Por quê? Porque lembra que eu falei que eles foram acusados pela sua própria consciência. Não foi Jesus que os acusou, mas sim a sua própria consciência. Então, o orgulho deles foi muito mais forte, né? E eles preferiram virar as costas para Jesus do que ficar ali, jogar aquela pedra fora só e ficar ali e ouvir o veredito. Eles preferiram o quê? Virar as costas. E hoje muitas vezes não é diferente, né? Muitas vezes o nosso orgulho fala muito mais forte e nós preferimos virar as costas para Jesus do que nos arrepender como aquela mulher. Aquela mulher ela foi levada, né, por eles ali. Talvez se ela não tivesse sido levada, talvez ela não teria se arrependido, eu não sei. Mas eu sei que houve para ela uma oportunidade, assim como houve para eles também, porque Jesus não expôs o pecado deles. Né? Jesus simplesmente não expôs, só simplesmente falou: olha, quem não tiver, que atire então a primeira pedra. Ou seja, ali já mostra que todos ali tinham pecado. Jesus mediu eles com a mesma régua, não diferenciou o pecado, mas mostrou que eles também tinham, só não estava exposto. Olha que coisa tremenda, né? Jesus não ficou expondo o pecado deles como eles fizeram com aquela mulher, né? Jesus só, levou eles a refletir. Vocês também têm pecado. Então, Jesus hoje também nessa jornada nos leva a refletir, né? Como nós estamos caminhando com Jesus, como tem sido o nosso caminhar, nossa vida com Deus, com a família, na igreja, no trabalho, em todo lugar que nós estivermos, né? Nós estamos nos comportando como filhos e filhas do Senhor, né? Então, ali Jesus não expôs. Mas vamos lá, o que mais nós podemos aprender? Bom, precisamos entender que o pecado já está na nossa natureza e só o arrependimento que nos faz reconhecer que precisamos de um Salvador. Quem promove esse reconhecimento é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos mostra que nós somos pecadores. Então, queridos, nós precisamos entender que o pecado é algo que já está na nossa natureza. Agostinho falou assim, ó: pecado é uma palavra, ação ou desejo em oposição à lei eterna de Deus. É algo em oposição à lei de Deus. É um ato humano maligno que viola a natureza racional do homem, bem como a natureza de Deus e sua lei eterna. É um ato e um estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. Ou seja, quando fala aqui pessoal, quer dizer que é um ato intencional, né? Então, quem nos convence? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque em nós, infelizmente, há essa natureza pecaminosa. E eu quero ler com vocês, primeiro eu quero ler com vocês o significado de arrependimento, né? O que arrependimento nos fala, o que ele nos traz, como ele age nas nossas vidas. Então, o arrependimento é de origem grega, tá? E significa, olha só, metanoia. O significado é conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de direção, mente, atitude, temperamento, caráter, ou seja, é uma mudança total, é uma evolução.
né? Então, arrependimento é isso. E foi o que Jesus proporcionou para aquela mulher. Porque ele falou assim para ela lá, vai e não peques mais. Então, Jesus deu a ela uma outra direção, uma outra oportunidade, né? Então, nós precisamos entender que todos os dias o Senhor nos dá também essa nova oportunidade. Se ontem você fez errado, hoje você pode fazer diferente. Amém? Agora, o pecado. A Bíblia também, ela não esconde o que é pecado. A Bíblia também fala o que é pecado. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Para Deus é tudo pecado. Aquilo que viola a lei de Deus, aquilo que ofende a Deus é pecado. E não é só pecado adultério, muitas outras coisas também são pecado. E eu trouxe aqui para vocês algumas passagens que eu quero estar lendo, que não sou eu, mas é a Bíblia que diz o que é o que não é pecado. Então, que nos leva também a refletir na nossa jornada como nós estamos nos comportando. Pastora, você fala tanto de comportamento, né? De jornada, de como estamos nos comportando. Por quê? Porque eu quero deixar um alerta na sua mente. Então entenda que você é responsável pelo seu comportamento, você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelo que você faz, pensa e age. Então nós não temos que culpar o outro, nós temos que nos responsabilizar, reconhecer, nos arrepender e tomar uma nova direção, tá? Então aqui a Bíblia vai falar o que é pecado. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui a palavra de Deus está deixando bem clara que não é só os adúlteros que não vão herdar o reino de Deus, é os bêbados, é os avarentos, é os maldizentes, é os efeminados, ou seja, não é só adúlteros. Então nós precisamos analisar como está a nossa vida, porque a palavra mesmo nos fala o que é e o que não é. E nós também, como eu falei no nosso vídeo anterior, nós somos racionais, nós sabemos o que é errado e o que não é. Então nós não temos que ficar nos enganando, nós temos que realmente assumir aquilo que nós estamos vivendo. Né? Lá em Romanos, no capítulo 3, que diz o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O único jeito de nós sermos justificados é através da redenção de Jesus, é através do sangue de Cristo, é através do sacrifício de Jesus. Outro versículo também, bastante conhecido, é do Gálatas 5, versículo 19, do 19 ao 21, vou estar lendo com vocês. Aqui no versículo 19 fala assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, né? Que essas manifestações são manifestações da carne. E quem anda desta forma, quem anda cumprindo os desejos da carne, não vai herdar o reino de Deus. Então, que nós possamos analisar como está o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa vida. Né? E nos arrepender. Então Jesus não condenou, mas deu uma nova oportunidade, orientando ela: vá e não peques mais. É isso que o arrependimento faz. O arrependimento nos faz mudar a rota, mas muitos preferem sair da presença de Jesus e permanecer no erro de forma intencional, que foi o que eles fizeram. Muitos preferem falar assim: não, eu prefiro então virar as costas. Eu amo a Deus, eu sei que Deus me ama, mas eu não consigo viver dessa forma, eu não consigo fazer isso, então eu prefiro sair da presença do Senhor. Então, se você for sair da presença do Senhor, que seja como eles aqui. Saiba que é intencional, porque você é um ser racional que sabe o que está fazendo. Eu sempre gosto de levar você à reflexão, a trazer a responsabilidade para você, porque nós muitas vezes fazemos como Adão. Não, eu saí, ou eu pequei, eu errei por causa de A ou B. Não, você é racional, você conhece a palavra, você sabe o que a Bíblia diz. Acabei de ler aqui vários versículos que falam que não entrarão no reino de Deus. O motivo que nos leva a não entrar no reino de Deus. Então, nós sabemos que estamos fazendo isso intencionalmente, nós sabemos que estamos fazendo isso por uma escolha e por uma decisão. Eu quero ler com vocês Atos 7:51, porque nós sempre gostamos de nos justificar.
né? Sempre de colocar a culpa em alguém. Mas a realidade é uma só e está escrito na Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta para tudo e para qualquer situação. Então, olha aqui que está falando em Atos 7. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então entenda, aqui está falando, Estevão está falando, está trazendo à memória daqueles homens todos os benefícios que Deus tinha feito, desde lá do Antigo Testamento. Mas eles preferiram não acreditar, mesmo sendo conhecedores da lei, mesmo conhecendo a palavra, eles preferiram não acreditar. Eles decidiram, eles escolheram. E muitos de nós fazemos como eles. Nós escolhemos também não acreditar. Nos tornamos incircuncisos de coração e ouvido e resistimos ao Espírito Santo. Não é o outro, somos nós mesmos que resistimos. Então, que nós possamos nos responsabilizar pela nossa atitude, que nós possamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender. O Senhor nos dá uma nova oportunidade todos os dias, né? Escolha o que é bom, escolha Jesus, escolha o arrependimento. Eu quero que você medite em João, no capítulo 14, no versículo 15, essa semana. Olha o que Jesus está falando. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus aqui não está falando assim, olha, se você guardar os meus mandamentos, eu vou te amar. Ele já te ama, ele já me ama, porque ele morreu numa cruz para mostrar o seu amor. Mas aqui ele fala assim, se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Então, durante toda essa jornada, durante a semana, você possa refletir. Você ama o Senhor? Então guarde os mandamentos do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa levar essa mensagem, compartilhar essa mensagem. Que você possa, na jornada dessa semana, aprender lições com isso que nós falamos aqui. Jesus sempre está nos ensinando lições. Semana que vem eu estou aqui de volta, se Deus quiser, para nós aí estarmos compartilhando mais lições com Jesus, aprendendo com Ele. Não sou eu que estou falando, mas deixa o Espírito Santo convencer o teu coração, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, deixa a palavra de Deus frutificar no teu coração. Comece a refletir, comece a analisar. Como dizem em Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, que nós possamos nos examinar e que possamos fazer a diferença e ter um comportamento de filhos de Deus. Combinado? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que tenha te edificado. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, não se esqueça, tá? E eu espero você aqui no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima jornada de lições. Um beijo no seu coração.